O Centro de Cultura Luiz Freire, de Olinda, em Pernambuco, lançou um cordel eletrônico com o seguinte tema: a regulamentação da comunicação. Essa peleja trata não só da concentração da mídia nas mãos de 5 ou 6 famílias, mas também de um país tão grande e diversificado que não está representado na nossa TV, como manda a lei. Por que tudo é tão igual como as pessoas não são? Sempre é o mesmo sotaque, quem dá a informação. E se alguém falou, gente, pode ver que é gozação. Pega o controle remoto, vai de botão em botão, procurando um bom debate ou uma contradição. Pense num troço difícil nessa radiodifusão. A emissora é quem ganha, direito de transmissão. Tá ali porque o Estado lhe cedeu uma concessão, que lhe dá algum direito, mas também obrigação. Só que devia ter regra, não é brincadeira não. Garantir a todo mundo liberdade de expressão. Pelo menos é o que fala a nossa Constituição. Só que lá só tem artigo indicando a intenção. Ficam faltando as leis que garantam ao cidadão poder se comunicar e falar sua razão. Essas leis tudo juntinha pode vir num papotão. O marco regulatório para a comunicação. Tá atrasado faz tempo, mas não dá para abrir mão. E esse tanto de gente que só usando o bocão foi tomar conta de rádio, também de televisão, usando o meio para um fim, ter força na eleição. Isso vai sair tudinho marchando em pilotão. E marco também proíbe de se fazer transação, pois o canal é do povo e seu dono é a nação. Na hora de renovar essa dita concessão, não vai ser caldo de cana, tem que fazer discussão, porque não tem no canal lei de uso capião. Serviço de internet, banda larga, sempre à mão. Podendo também entrar em forma de concessão. Um jeito de garantir universalização. E pense que a propaganda que vive dando lição também está necessitando de uma legislação, sabendo que as crianças precisam de proteção. Reclame de vinho ou pinga do litoral ao sertão. Brinquedo ou sanduíche, bonequinha ou caminhão. Não pode ser para o filho de Maria ou de João. E a grana que o governo gasta com a produção de tanto comercial e mais veiculação, será que não precisava de mais fiscalização? Por isso, tem os conselhos que vão ter essa função. Tomar conta do Estado por toda a federação, lutando por um direito que é comunicação. Se a questão já virou tema de cordel é porque está passando da hora de exigirmos mudanças. Por que, na sua opinião, nunca foi para frente a proposta do Lula de 2010, que a gente tem em vigor há 54 anos? Eu penso que por uma avaliação, especialmente da presidente Dilma, de que ela não teria apoio parlamentar e de que isso provocaria uma disputa muito profunda no país com os meios de comunicação, que tem uma influência muito acentuada na vida nacional. Infelizmente, essa avaliação, se foi assim que ela pensou o cenário sobre a questão da comunicação, não deu muito certo, porque o país está numa disputa muito profunda e sem ter feito a reforma da comunicação, ou seja, os meios de comunicação, quando assim consideraram conveniente, declararam uma guerra contra o governo, se comportando como partidos de oposição, e desfechando uma profunda divisão nacional, sendo que um dos lados dessa divisão, que corresponde aos interesses das grandes corporações financeiras e dos grandes grupos econômicos, tem um canhão midiático, enquanto o outro lado não tem como se defender. Agora, os blogs, os chamados blogs sujos, são perseguidos pela grande mídia, apesar de não ter o mesmo poder de fogo? Não acho que sejam perseguidos. O que eles têm é uma repercussão limitada, porque a televisão continua a ser, em nosso país, o meio de comunicação de alcance popular. Sim. Ou seja, a grande massa do povo não tem acesso à internet, não tem acesso à banda larga, não tem acesso aos blogs, aos sites progressistas, ou seja, eles têm acesso à televisão. E, em geral, a televisão aberta, ainda que tenha crescido nos últimos tempos, também a televisão fechada. Agora, aqui no Brasil se permitiu que os grupos de televisão aberta também fossem proprietários das televisões fechadas. Quer dizer, nós temos já uma situação de monopolização que já atinge a internet.
Isso para não falar que as próprias redes sociais também elas são grandes monopólios. Quer dizer, o Facebook é de propriedade de uma pessoa, o Google é de propriedade de outros grupos de pessoas. Nós estamos falando de uma situação monopolista de grande alcance. Governos têm o poder de desmontar isso. Se nós olharmos para a história da comunicação, inclusive, nós vamos ver que existiram 2 grandes modelos de construção da comunicação. Um deles foi o modelo americano, dos monopólios privados. O outro modelo foi o europeu, da TV pública. Ou seja, na Europa se estabeleceu um pacto, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, pacto que teve a concordância, inclusive, dos grandes grupos privados, de que a comunicação ela devia ser pública, a radiodifusão devia ser pública, para impedir que a comunicação fosse usada, seja para deformar a disputa de opinião nos países, seja para impedir que concorrentes predominassem sobre adversários na disputa da economia. A imprensa brasileira é melhor ou pior que a imprensa estrangeira? O papel da imprensa internacional nesse momento tem sido importante por 3 motivos. Primeiro, porque repercute entre os formadores de opinião brasileiros. O Brasil, as elites do país, não falo só das elites econômicas, mas as elites políticas e culturais, têm os olhos postos no exterior. Claro. Sua alma e sua cabeça vivem fora do país. Então, o fato da imprensa internacional criticar o que ocorreu aqui na votação do impeachment e caracterizar essa situação atual como um golpe de Estado, como um golpe institucional, tem uma repercussão entre os formadores de opinião. Até alguns dos mais enfáticos defensores do impeachment se sentem acuados pelo fato da The Economist, ou The Guardian, ou The Independent, ou mesmo o New York Times tenham criticado o processo. E muitos conservadores, né? Claro. Muitos conservadores. A segunda influência é que os materiais produzidos pela imprensa internacional podem ser repercutidos via internet e permitir a um número maior de pessoas ter acesso, não propriamente à informação sobre os fatos, porque isso a imprensa internacional não cuida no cotidiano, mas a crítica que se faz ao papel dos meios de comunicação e das instituições brasileiras. Então, acho que isso é uma segunda importância. Terceiro, porque ao fazer a crítica da imprensa brasileira, a imprensa internacional traz à tona a necessidade de reformar os meios de comunicação, de reformar a comunicação brasileira como uma questão vital da nossa democracia. Vital, vital. Mais importante, talvez, do que a própria reforma política. Uau! Programas que violam a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o descumprimento de conteúdo educativo e os políticos que afrontam a lei. São mais algumas das aberrações do sistema de concessão de rádios e TVs no país. Posse de veículos de mídia por políticos. Proibido deputados e senadores de possuírem empresas que firmem ou mantenham contratos com autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviço público. Ainda assim, mais de 40 deputados federais e senadores controlam diretamente pelo menos uma emissora de rádio ou televisão em seu estado de origem, fenômeno conhecido como coronelismo eletrônico, descumprimento do percentual de conteúdo educativo na programação. Emissoras de radiodifusão devem destinar ao menos 5% da sua programação para a transmissão de notícias e reservar 5 horas semanais para programas educacionais. Muitas empresas, contudo, não respeitam estes parâmetros. Então, Breno, quais as consequências para o povo brasileiro dessa não regulação da mídia? O direito à comunicação, à informação, é um direito fundamental em qualquer democracia. Talvez seja, no mundo em que a gente vive hoje, da revolução tecnológica, da revolução da informação, o direito mais relevante para as pessoas poderem desempenhar seu papel de cidadãos. Sim. Você não pode intervir na vida de um país, você não pode sequer defender seus interesses, seus direitos, se você não tem informação sobre o que se passa. Portanto, é um direito vital da democracia. E esse direito hoje não é provido pelos meios de comunicação por suas características. Isso é gravíssimo no país. Quer dizer, de certa maneira é como se a gente vivesse sob uma ditadura, né? Há uma ditadura midiática, do sentido de que o monopólio e o controle sobre o fluxo de informação impede a pluralidade. A pluralidade no Brasil só se manifesta nos processos eleitorais,
em alguns espaços públicos, em alguns espaços minoritários de informação. O país não tem uma organização da sua comunicação para garantir a pluralidade e para garantir o debate livre das ideias. Eu vou dar como exemplo a atual situação política. Quando surge uma denúncia contra qualquer membro do governo petista ou contra algum integrante do Partido dos Trabalhadores, os principais jornais da televisão brasileira, em especial os das organizações Globo, dão dias e dias de noticiário. Em todos os jornais. Repetem as informações, destacam imagens, criam uma sensação na opinião pública de que estamos diante da verdadeira quadrilha do Al Capone. Sim. Quando alguma coisa envolve um dirigente do PSDB, por exemplo, ou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ou o senador Aécio Neves, o tempo em que essa informação fica no ar é de 24 horas. Sai uma vez para dizer que saiu. Sim. E depois o assunto não existe mais. Vide a merenda, né? Vide o escândalo da merenda, por exemplo. Todos os assuntos. O assunto da merenda, o assunto da cocaína no helicóptero do filho do Zezé Parreira, que agora é membro da comissão de impeachment no Senado. Vai julgar Dilma. As transferências supostamente ilegais do ex-presidente Fernando Henrique para a ex-amante. Há um conjunto de casos em que eles desaparecem do noticiário. Sim. Então, o tratamento desigual das informações é uma das ferramentas para manipular a opinião pública. Isso eles nem escondem. A ex-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Comunicação chegou a declarar alguns anos atrás que, como no Brasil não há partidos de oposição, a oposição somos nós. Ou seja, os meios de comunicação assumem abertamente o papel de partidos de oposição. Isso é uma situação que afronta a Constituição brasileira, afronta as regras da democracia e, infelizmente, se eu tivesse que identificar qual foi o grande erro do período pós-2003, quando o PT está no governo da nação, eu diria a falta de tutano, talento e coragem de enfrentar a questão dos monopólios da mídia. Breno, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Acompanhe a programação da TVT, reveja o nosso programa, anote dicas, se informe. Para isso, basta acessar o nosso site, tvt.org.br. Num país de dimensões continentais como o nosso e de desigualdades igualmente gigantescas, a televisão acaba sendo um dos principais meios de informação. Para muitos, tudo o que os telejornais dizem é verdade. Não imaginam que nas emissoras hegemônicas essa verdade é relativa, atende a múltiplos interesses comerciais e políticos e, principalmente, aos interesses dos seus proprietários. Vem daí a urgência da democratização da mídia. Não precisamos desses veículos que minam o funcionamento intelectual de um país que já tem baixos índices de leitura e é sujeito diariamente a uma lavagem cerebral. Que se cumpra a Constituição. E lá está escrito que a emissora deve respeitar a população, refletir a sua diversidade e ter compromisso com a verdade. Tudo o que não temos visto. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.